A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Antes de iniciarmos o nosso estudo, peço que se inscreva no canal e compartilhe, nos ajudar a alcançar o maior número de pessoas. O maná no deserto. A provisão de Deus para seu povo, o povo de Israel, estava no deserto, caminhando em direção à terra prometida, depois de terem sido libertos do Egito pelo poder de Deus. Durante sua jornada, enfrentaram desafios que testaram sua fé e dependência do Senhor. Em Êxodo 16, encontramos um dos momentos mais marcantes dessa caminhada, a provisão milagrosa do maná. Depois de atravessar o Mar Vermelho, os israelitas começaram a reclamar da falta de alimento. Diz a palavra: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Êxodo 16, 2-3. A murmuração do povo revelava sua falta de confiança em Deus, mesmo após terem presenciado milagres grandiosos. O Senhor, no entanto, respondeu com graça e decidiu prover o que eles precisavam. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. Êxodo 16:4. Deus não apenas supriu a necessidade do povo, mas usou essa provisão para testá-los. O maná não era apenas alimento físico, era um instrumento para ensinar Israel a confiar em Deus diariamente. Na manhã seguinte, quando o orvalho secou, algo diferente cobria o chão do deserto. E, ao se evaporar o orvalho que caía, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Então disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Êxodo 16, 14, 15. O nome maná vem dessa pergunta: o que é isto? Ele apareceu como um alimento divino, enviado pelo próprio Deus. Era como pequenas sementes brancas que podiam ser moídas e preparadas de várias formas. A ordem de Deus era clara: cada pessoa deveria colher apenas o necessário para um dia. Aqueles que tentaram guardar para o dia seguinte descobriram que o alimento apodrecia e criava vermes. Porém, não ouviram Moisés. Antes, alguns deles deixaram do maná para o dia seguinte e criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Êxodo 16, 20. Isso nos ensina que Deus queria que seu povo confiasse nele a cada dia. O maná era uma lição de dependência diária, uma forma de mostrar que o sustento vem do Senhor e que não podemos acumular a provisão de amanhã. Entretanto, havia uma exceção. No sexto dia, os israelitas deveriam colher o dobro, pois no sétimo dia, o sábado, não cairia maná. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o. E tudo o que sobejar, guardai-o para amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve bicho. Êxodo 16, 22, 24. Essa foi mais uma prova da fidelidade de Deus. O maná que estragava de um dia para o outro permanecia intacto no sábado, mostrando que Deus é soberano e que seu povo deveria respeitar o descanso ordenado por ele. Por 40 anos, o Senhor alimentou os israelitas com esse pão do céu.
O maná só parou quando eles entraram na terra prometida e começaram a comer dos frutos da terra. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra, de Canaã. Êxodo 16, 35. O maná era um símbolo da provisão e do cuidado de Deus, mas também apontava para algo maior. Jesus, no Novo Testamento, se apresenta como o verdadeiro pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6, 49 e 51. Jesus ensina que, assim como o maná sustentou os israelitas fisicamente, ele mesmo é o sustento espiritual para a vida eterna. O maná era temporário, mas Cristo nos oferece alimento eterno. A história do maná nos ensina algumas verdades fundamentais. Deus é fiel em prover para seu povo. Mesmo diante da incredulidade dos israelitas, Deus os alimentou por 40 anos. Ele supre nossas necessidades, mesmo quando temos dificuldades em confiar nele. Devemos aprender a confiar em Deus diariamente. Assim como o maná precisava ser colhido a cada dia, nossa fé deve ser renovada diariamente. Não podemos viver hoje com a fé de ontem. O sábado era um sinal da confiança no Senhor. Deus queria que o povo descansasse e confiasse nele. Assim também devemos lembrar que nosso verdadeiro descanso está em Cristo. Jesus é o verdadeiro pão da vida. O maná era apenas um sinal do que viria. Em Cristo, encontramos o alimento que satisfaz nossa alma para sempre. Que possamos confiar no Senhor, buscar seu alimento diariamente e descansar na certeza de que Ele sempre suprirá todas as nossas necessidades. A jornada do povo de Israel no deserto foi um período de aprendizado, onde Deus os ensinou a depender dele para tudo. O maná não foi apenas uma provisão alimentar, mas também um treinamento espiritual. Cada dia, os israelitas precisavam confiar que o alimento viria novamente na manhã seguinte. E esse exercício constante de fé moldava seu relacionamento com Deus. No entanto, mesmo com essa provisão milagrosa, o coração do povo ainda se mostrava rebelde. Em Números 11, 4, 6, vemos que alguns começaram a se queixar e a desejar os alimentos do Egito. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos, e das cebolas, e dos alhos porós. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Essa queixa mostra um grande problema espiritual. Eles estavam insatisfeitos com a provisão de Deus. O Senhor os alimentava diariamente de forma sobrenatural, mas ainda assim sentiam saudades da comida do Egito. Esse comportamento reflete a tendência humana de reclamar, mesmo quando Deus está suprindo suas necessidades. Muitas vezes também agimos assim. Deus nos dá o necessário para cada dia, mas em vez de agradecer, nos preocupamos com o que não temos ou com aquilo que desejamos. O problema do povo não era a falta de carne, mas a ingratidão e a falta de confiança. A resposta de Deus veio como um alerta. Ele enviou carne, mas também puniu a atitude de insatisfação. Agora, pois, o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfadeis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Números 11, 18, 20.
Deus quer que seu povo confie e se contente com o que ele oferece. Em Filipenses 4, 11 e 13, o apóstolo Paulo nos ensina sobre esse princípio. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O verdadeiro contentamento não vem das circunstâncias externas, mas da confiança em Deus. Assim como o maná era suficiente para sustentar os israelitas, a graça do Senhor é suficiente para nós. Outro ensinamento fundamental do maná é a necessidade de buscarmos o alimento espiritual todos os dias. Jesus nos ensina sobre isso em Mateus 6:11, quando nos instrui a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa oração mostra nossa dependência diária de Deus. Precisamos confiar que Ele proverá e também buscar o alimento da Sua palavra todos os dias. Quando o povo de Israel finalmente entrou na terra prometida, o maná cessou. E comeram do trigo da terra de Canaã no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra. E não tiveram mais os filhos de Israel maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Josué 5, 11, 12. Isso significa que Deus havia cumprido sua promessa. Eles não precisavam mais do maná porque agora tinham a terra para cultivar e se alimentar dela. O maná foi uma provisão temporária, mas a fidelidade de Deus permaneceu para sempre. Essa história nos ensina que Deus sempre supre nossas necessidades, mas quer que aprendamos a confiar nele em todas as fases da vida. Enquanto caminhamos em nossa jornada espiritual, precisamos reconhecer que Jesus é o verdadeiro pão da vida. Somente Ele pode saciar a fome da nossa alma e nos conduzir à terra prometida eterna, que é a presença de Deus. Que possamos aprender com o povo de Israel, sendo gratos pelo sustento diário do Senhor e confiando que Ele sempre nos dará o que precisamos. Se gostou, peço que se inscreva no canal e compartilhe.